Boa noite a todos. Jesus nos abençoe e nos encontre em paz. Eu que agradeço por estar aqui com vocês e por vocês estarem aqui hoje. Somos todos micro-universos, com a atenciosa beneficência do Cristo pelo caminho de cada um de nós. Então aqui estamos no regime de cooperação, de ajuda mútua. Vocês pensando daí, vibrando. E eu pensando e falando daqui. Para que nós, ao entrarmos para a terapêutica, já estejamos a meio caminho do bem-estar, da saúde, da paz interior. O sofrimento, diz o Espiritismo, é consequência. Sofrimento não é causa. E todos nós sofremos. Então, uma das mais belas sínteses, uma das mais consoladoras sínteses de Jesus é quando, na abertura do Sermão do Monte, ele ergue a voz para dizer: bem-aventurados os aflitos, os que sofrem, porque serão consolados. Hoje vamos falar de um item do livro Pão Nosso, premiado há alguns anos atrás em um concurso internacional feito por uma fundação americana para obras que melhor retratassem o pensamento de Jesus. A FEB mandou o Pão Nosso em inglês e ele ganhou em terceiro lugar, medalha de bronze. E no item 40, preparação do discípulo, baseado em 2 versículos da carta de Paulo aos Hebreus, Emmanuel faz o comentário, que é o tema da nossa reflexão. A carta aos Hebreus, por mais que pareça diferente das outras, com um estilo mesclado da racionalidade de Paulo, da sua cultura, da sua retórica, com um outro pensamento emocional, sentimental, baseado no amor. Por isso, até hoje, os estudiosos afirmam que esta carta não foi escrita por Paulo. Até que Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, esclarece o motivo, a razão pela qual esta carta aos Hebreus, destinada aos irmãos de raça de Paulo, aos judeus, é tão diferente das outras. Tudo começa com uma noite de dor, uma noite de desespero. Quem de nós já não teve uma dessas? Quem é de nós que não conhece o que é? Chegavam todos os dias em Corinto, onde estava Paulo, comitivas dos núcleos cristãos que ele fundara por todo o mundo mediterrâneo. E além, comitiva de outras igrejas que ele não fundou, mas por onde passou e reestruturou, organizou, melhorou com a sua presença e o seu trabalho. Todos tinham o mesmo pedido: precisas ir conosco.
O nosso núcleo precisa da tua presença. Vem, por favor, por amor a Cristo, vem. Não posso. No outro dia, outra comitiva. Na outra semana, mais duas. E ele foi ficando desesperado por não poder resolver os problemas das suas filhas. As igrejinhas cristãs eram como filhas para Paulo. Uma noite, quando acabou a reunião em Corinto, ele deixou que todos fossem embora. Ajoelhou-se no meio do salão e chorou. Chorou até que cansasse, até que saísse o último desalento da sua alma. E depois que chorou, orou. Como nós devemos fazer. Depois de chorar, orar. E de joelhos em lágrimas, ele olha para o alto e diz: Senhor, como posso ajudar os meus irmãos na fé? Eu sou apenas um. Tu sabes quantas comitivas vêm pedindo a minha presença. Ajuda-me, Senhor. É uma oração, aquelas que vêm do fundo do coração. E toda oração que vem do fundo do coração recebe resposta. Como diz Joana de Ângeles, a oração é o interfone por meio do qual a criatura fala aos ouvidos do Criador e por cujos fios recebe as sublimes respostas. E veio a resposta, uma voz, ele diz que foi o próprio Cristo. Uma voz disse: Paulo, não precisas ir pessoalmente para resolver as questões humanas, que são naturais. Escreve cartas, Paulo. Ou então a ideia das cartas de Paulo foi de Jesus. Escreve cartas. Os que receberem e forem da doutrina e da fé saberão compreender as respostas. Entretanto, de hoje em diante, deixarei contigo ao teu lado Estevão. Ele receberá os influxos do meu coração amoroso. Passará ao teu coração e tu escreverás as cartas aos teus irmãos. Isso está no capítulo 7 da obra Paulo e Estevão, cujo título é As Epístolas. No capítulo 9, Paulo estava custodiado pelo Império Romano, em prisão domiciliar. Mas era um prisioneiro livre. Ele se achava apenas prisioneiro de Cristo. E logo, os soldados, os visitantes, os cristãos de Roma, que iam visitá-lo, fizeram chamar a atenção dos soldados e do império. Que homem é esse que tantos têm tanto interesse? E eles logo descobriram por quê. Este homem ajudava todos que iam procurá-lo, mesmo em prisão domiciliar. E ele mandou chamar os irmãos de raça que viviam em Roma, os judeus. E numa grande assembleia, falou-lhes pelo dia inteiro sobre a doutrina de Jesus. Mas a grande maioria não compreendeu.
Muito poucos ficaram até o final e 2 ou 3 vieram conversar com ele e disseram: tuas palavras sobre este Jesus calaram fundo em nossos corações. Gostaríamos de te ouvir mais a respeito da doutrina deste Galileu. Entretanto, ficou a mágoa em seu coração, porque os seus irmãos que tinham recebido a primeira revelação, Moisés e os profetas, os que mais estavam preparados para ouvir a sementeira da luz, do amor e da verdade que Cristo revelou a nós, recusaram, rejeitaram e alguns combateram. Então, muito triste, ele decidiu escrever uma carta especial aos seus irmãos. É esta carta aos Hebreus. Desde esse dia, salienta Emmanuel, ele era visto a chorar, escrevendo do próprio punho, porque Paulo ditava as cartas a um escriba, o que era normal na época. Mas esta ele próprio escreveu a chorar. E dizem os que iam visitá-lo nesse momento e tinham a vidência, dizem que viam uma tênue luz ao seu lado, como se estivesse junto com ele, com as mãos sobre as suas mãos que escreviam. E Emmanuel então conclui que a carta aos Hebreus é tão estranha e diferente em relação às outras, porque ela é quase uma psicografia indireta de Paulo, cujo espírito comunicante foi Estevão. Um raciocínio lógico, de bom senso, que o Espiritismo comprova. Então, ele fez esta carta com amor e por amor aos seus queridos irmãos. E ele diz no capítulo 8, que é pequenino, são 13 versículos, mas não vamos ler todo. Cristo é o mediador entre Deus e os homens para uma aliança melhor. Tiveram os judeus aliança com Moisés, primeiro com Abraão, depois renovada com Moisés e agora com Jesus. Diz ele, Cristo possui um ministério superior a todos, pois ele é o mediador de Deus para nós de uma aliança muito melhor, cuja constituição se baseia em melhores promessas. E o Senhor nos faz uma repreensão. Dias virão, diz o Senhor, nos quais concluirei com a casa de Israel e com a casa de Judá, leia-se, com toda a humanidade, uma nova aliança. Não como a aliança que fiz no passado com seus pais, e que eles mesmos não mantiveram, quebraram. Diz então o Senhor, eis a aliança pela qual ficarei unido a todo o meu povo, porque depois daqueles dias, diz o Senhor, colocarei as minhas leis em suas mentes e as inscreverei nos seus corações. Claro que naqueles dias são os dias atuais que estamos vivendo, da transição planetária. Esses são os dias que chegaram. O dia da nova aliança, em que cada um de nós vai aderir, vai se inscrever
por vontade própria, neste pacto com Cristo, a fim de traduzir na vida cotidiana um mundo melhor, mas melhor em tudo, em todos os sistemas, em todas as instituições, em todos os seres, em todas as atividades e pensamentos humanos. É o mundo que dá início à regeneração da nossa humanidade. Então ele diz: depois daqueles dias eu colocarei as minhas leis nas suas mentes e as escreverei nos seus corações. E finalmente eu serei o seu Deus e eles serão os meus filhos. É o objetivo principal de Jesus nesses tempos, quando nós vamos aos poucos aceitando a condição de filhos do Pai, irmãos em Cristo, não apenas da boca para fora, mas por pensamento, raciocínio, fé e comportamento. E no 11 ele termina: e no futuro ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, afirmando: eis aqui, conhece o Senhor. Não será preciso, porque todos hão de me conhecer, do menor até o maior de todos os homens. E eu aplicarei minha misericórdia às suas faltas, e não me lembrarei mais dos seus erros. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 8, versículos 6 até o 12. Emmanuel, aproveitando este pensamento, no item 40 do livro Pão Nosso, em uma mensagem pequenina, esclarece para nós o objetivo de Paulo nestes 2 versículos. Diz o Senhor: porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por filhos. Preparação para o discípulo. Traduziremos o Evangelho em todas as línguas, em todas as culturas, exaltando-lhe a grandeza, destacando-lhe a sublimidade, semeando-lhe a poesia, comentando-lhe a verdade, interpretando-lhe as lições, impondo-nos ao raciocínio, aprimorando nossos corações e reformando a inteligência, renovando as legislações, aperfeiçoando os costumes, aclarando os nossos caminhos na terra. Todos. Entretanto, conclui Emmanuel, virá o momento em que a boa nova deverá ser impressa no imo de nossas almas, nos refolhos de nossa mente, nos recessos do nosso peito, através das nossas palavras e ações, dos nossos princípios e ideais, das nossas aspirações e das nossas esperanças, dos gestos e dos pensamentos, porque, em verdade, se os céus já nos permitem espalhar a divina mensagem do Cristo no mundo, um dia precisará nos converter em testemunhos vivos do Evangelho de Jesus na terra. Finaliza Emmanuel. Aqui temos, então, a tradução de Emmanuel para os dias atuais, dos 2 versículos da carta de Paulo aos Hebreus, 8, 10 e 11, capítulo 8, 10 e 11. O primeiro
diz que chegaria uma época em que o Senhor encontraria em nossas mentes toda a sua legislação e perceberia em nossos corações, por nossos sentimentos e vivência, os seus preceitos gravados em atitudes e vida. E dessa forma estaríamos arregimentados para Ele, o Pai, por meio dele, o Cristo, como seus filhos verdadeiros. E aqui estamos, vivos, em mais uma encarnação, com as nossas histórias, cada um de vocês, histórias riquíssimas de vida, de relações, de vitórias, de lutas, de insucessos e de renovação, nunca de fracasso, de insucessos. Fracasso é quando a pessoa desiste. Enquanto você luta e não consegue alcançar a vitória, você tem insucessos. Continue, que você vai conseguir vencer. Por isso, porque não temos dado nos séculos após Jesus, até hoje, a devida importância a essa lei que Deus colocou em nós, conforme a questão 621 do Livro dos Espíritos, que pergunta onde está escrita a lei de Deus. E os Espíritos reveladores respondem, na consciência de cada um. Então, a rigor, nenhum de nós pode alegar desconhecimento da legislação, porque ela está dentro de nós. No espírito, na chama, não é no perispírito, nem muito menos no cérebro. É na chama eterna, na chama imortal, o espírito. Gravada. É preciso, então, que aprendamos a acessar esse arquivo de memória infinita que é a lei de Deus. Saibamos os caminhos e acessemos toda vez que nos relacionamentos humanos nos depararmos com dificuldades, com problemas, com aspereza nas relações, com tristezas, com as perdas. As perdas. Na nossa imaginação, são perdas. Mas na realidade dos espíritos, são pausas. Logo mais, com o passar do tempo, nos reencontraremos com eles. E se eles estiverem bem, antes desse tempo do reencontro, eles nos visitam. Quando estamos dormindo à noite e conversam conosco para matar as saudades. Ou, às vezes, num momento difícil de decisão, que pode encaminhar nossa vida para graves problemas ou para uma amenização da situação. E eles, então, nos inspiram, porque nos amam. Perderam o corpo. Estão na condição natural do ser, espíritos. Mas nós ainda não. Então eles têm até mais possibilidade de estar perto de nós por amor. E isso acontece com todos. Com Pedro, que teve vários problemas com seus parentes. Com todos os apóstolos.
11 deles assassinados só porque seguiam Jesus. E apenas um que desencarnou de velhice, João Evangelista. E eram apóstolos de Jesus. Mas não precisamos ir longe, nem no tempo, nem na distância. Durante 11 anos, Francisco Cândido Xavier e seu irmão, José, trabalharam com afinco na casa espírita que ergueram em Pedro Leopoldo, com todos os tipos de dificuldade, miséria, pobreza, dificuldade, muita gente, pessoas que precisavam ser assistidas, multidões de manhã ao amanhecer à porta da casa de Chico. E ele e o seu irmão mantendo a esperança, que as pessoas gostam de dizer que é a última que morre, mas não é verdade. A esperança nunca morre. Nunca. E tudo ia marchando normalmente com as dificuldades e as lutas. Quando José teve um AVC, um acidente vascular cerebral, e tombou inerme no chão, levado para casa, deitado na cama, imóvel, em coma profundo. A família toda em volta, Chico organizou a oração, e quando começaram as orações, Chico percebeu algo diferente. Chegou o doutor Bezerras, chegou Emmanuel, chegou a irmã Sheila, e vários mentores que trabalhavam com o Chico. Ele aproveitou, pediu a cada um que ia chegando: ajude o meu irmão a voltar. E ele pedia orando, chorando. Era um momento de dor. De repente, Chico percebe que há uma espécie de conversação em grupo dos espíritos. A cama, o coma, a residência, o círculo de orações, os espíritos debatendo um assunto que parecia ser muito grave para Chico. E então Emmanuel disse a ele: permaneça orando com fé, para ver o que será decidido pelo Senhor. 6 horas depois, retorna o mensageiro e diz algo a Emmanuel, e Emmanuel então diz a Chico: Chico, o seu irmão José, por causas do pretérito e do seu interesse evolutivo, iria ficar 11 anos nesta cama, nesse estado vegetativo. Entretanto, defendemos uma situação melhor para ele pelos 11 anos de trabalho com você na casa espírita, que atendeu tantos irmãos. E foi consultada Maria Santíssima e o Senhor. E agora chegou a decisão, que é muito favorável ao seu irmão. Ele será libertado pela desencarnação. Vamos começar. E aí os espíritos começam a desfazer os laços e o espírito de José é levado. Se não fosse esses 11 anos de trabalho, ele teria que cumprir a reparação por mais 11 anos do nosso calendário da Terra. E era o Chico, só trabalho de amor pelo próximo. José também. Então, vocês acham que nós também não merecemos algo bem pouquinho, mas merecemos?
Vocês acham que também nós não somos visitados? Não há conversa de espíritos para decidir como nos ajudar melhor naqueles momentos e fases da nossa vida que nos tomam de surpresa com a dor, o problema, a dificuldade, ou a enfermidade, ou a solidão, ou o estado de deprimidos, como estava Paulo naquela noite, deprimido, mas se ajoelhou e chorou humildemente e recebeu a resposta de Jesus. Não é só Paulo, nem só Chico, nem só Divaldo que recebem essas visitas e esses auxílios. Nós recebemos todos os dias e não percebemos, mas recebemos. Então, por que não temos mais fé? Por que não usamos mais a palavra do Senhor que está em nossas mentes e corações? Por que não aproveitamos esta existência ainda para crescer o máximo possível no bem, na cultura, na filosofia, na bondade, na evolução moral e espiritual? No ano de 1954, vocês nem tinham nascido, nem eu, graças a Deus. 1954, 70 anos atrás, Divaldo estava em São Paulo, proferindo várias conferências, e a voz travou, afônico. Lá em São Paulo mesmo, buscou um médico muito competente, e após o exame acurado, você possui 2 nódulos nas cordas vocais. Nós precisamos, em 54, precisamos colher material para biópsia, para saber se é um tumor maligno que precise de intervenção urgente ou se é um tumor benigno. 27 anos de idade tinha Divaldo Franco. Quase nada conhecia ainda do espiritismo. Ele pegou o avião para São Paulo e resolveu descer em Belo Horizonte. Mandou um telegrama para o Chico. Queria contar ao Chico este problema. Se fosse o câncer que o médico esperava, ele nunca mais iria poder ser orador. Imaginem, Divaldo Franco. Em Belo Horizonte, ao descer, ele foi recebido por 3 amigos: Carlos Cavalcante, Arnaldo Rocha e Martins Peralva. Levaram-no para Pedro Leopoldo. E quando chegou lá, era uma quarta-feira. Não era dia de reunião na casa espírita, mas era dia da reunião do grupo mediúnico. Chico ficou tão feliz com a presença do Divaldo, e quando começou a reunião, ele disse: Divaldo, por favor, faça a palestra comentando o Evangelho. Eu, Divaldo, mas eu não posso. Eu não posso. Divaldo, faça um esforço. Os espíritos vão ajudar. E ele, com muita dificuldade, falou 1 hora sobre o Evangelho. Acabou a reunião, eram quase 2 da madrugada. Foram para a casa do Chico conversar e tomar café, que era o costume do Chico. E então, o Chico disse: vamos dar um passe especial em você, Divaldo. Chamou o irmão dele, disse alguma coisa. E o Divaldo foi ficando meio receoso. Havia 5 cadeiras, uma cômoda, e o irmão de Chico pegou um daqueles cobertores, daquelas mantas, cobriu a janela. Fecharam a porta. O Divaldo não era muito experiente, foi ficando com medo. E ainda disseram para Divaldo: Divaldo, apague a luz. E você senta nessa cadeira aí perto da porta.
Chico estava perto da cômoda. E os três, Martim Peralva, Carlos Cavalcante e Arnaldo Rocha, nas outras 3 cadeiras. Ficou um breu. Com medo, Divaldo fechou os olhos e não queria abrir de jeito nenhum. E aí veio um pedido naquele silêncio. Fiquemos em oração e vamos ouvir o nosso irmão Divaldo fazer uma oração em voz alta. Aí ele disse, meu Deus do céu, o que será que estão fazendo comigo hoje? Divaldo, meu irmão, faça a prece, por favor. Com muito esforço ele fez. E quando ele terminou a prece, ele estava chorando. Porque durante a prece ele se emocionou, lembrando que ele poderia estar com câncer na garganta. E isso é uma notícia pesada para qualquer um, até para o Divaldo. Ele chorou e se emocionou. E se sentou na cadeira, chorando baixinho. De repente ele ouviu uma voz naquela escuridão. Divaldas, abre os olhos. Com muito medo ele abriu e viu uma luz. Um busto de mulher. Linda, nova, loura. É o sonho de todo homem que quer ficar noivo. Na minha época, hoje parece que não tem mais isso, né? Ninguém fica mais noivo hoje em dia. Bom, então, aquela mulher linda, com aquela roupa de enfermeira da Primeira Guerra Mundial. E ele, impressionado, ficou chocado, não conseguia tirar os olhos. E o espírito materializado falou: você tem medo da dor, Divaldas? E ele mentiu, ele disse, não tenho medo não, apavorado. Ele diz que depois se arrependeu, nunca mais ele disse para nenhum espírito que não sentia dor. E aí ela disse em alemão, né? Ich bin Schwester Sheila. Eu sou a irmã Sheila. E agora ela disse para ele, Divaldas, abra a boca. E aí ele apavorou, meu Deus do céu. Ele fechou os olhos e abriu o máximo que pôde. Ela tirou do bolso um objeto, parece uma canetinha de prata, bem fininha, com a ponta vermelha. Estamos em 1954. E era maleável a caneta. Ela botou a ponta vermelha, baixou a língua do Divaldo e disparou um raio. Era o laser, que nós nem tínhamos noção aqui na Terra ainda. Ele deu um grito que acordou Pedro Leopoldo e toda Belo Horizonte. Ela tinha dito a ele, você permite que eu possa cauterizar o seu ferimento? Ele não sabia o que era cauterizar, né? Cauterizar, ele não sabia o que era. E disse, pois não, não tem problema. E cauterizar foi queimar com o laser. Quando ele se recuperou do grito, o espírito disse, falta o outro, Divaldo, abra a boca de novo. Ele disse, não precisa não, já estou ótimo, estou me sentindo bem. Abra a boca, Divaldo, para completar tratamento. Ele abriu, outra queimada, outra cauterizada, e outro berro alucinante do Divaldo. Mas, quando passou a dor, ela sorrindo, e agora você está bem? E ele falou, agora eu estou bem, e se assustou. Não tinha dor.
não tinha ardume, não tinha nada, somente uma garganta perfeita. E ele diz que até hoje, quando ele ainda fala na Mansão do Caminho, nunca mais teve problema nas cordas vocais e ficou afônico. Nunca. Irmã Sheila, sem plano de saúde e sem precisar marcar consulta e fazer 500 exames. Depois, ela se dirigiu aos três, Carlos Cavalcante, Martim Peralva e Arnaldo Rocha, e foi conversar com eles, assunto deles. E voltou ao Divaldo. Você está bem mesmo? Ele disse, eu estou bem, mas você sabe como é o ser humano? Ele não tem fé. Você poderia deixar alguma coisa, porque quando eu sair daqui amanhã, eu vou achar que isso aqui foi um sonho. Eu não vou acreditar que isso está acontecendo comigo. Ela disse, tá bom. O que você gostaria? Eu faço coleção de flores. Amor perfeito. Ela estendeu a mão, começaram a cair as flores. Divaldo pegou o lenço, botou em cima das pernas e ficou colhendo todas elas. Quando tocou nelas, elas estavam orvalhadas. Orvalhadas. E ele, ai que beleza, vou guardar. E ela disse, você quer mais alguma coisa, Divaldo? Aí ele disse, se a senhora não se importar, uma amiga minha veio da Áustria e disse que lá tem uma flor que só dá nos Alpes, da Suécia, da Áustria e da França. Edelweiss, no nosso português. Colhida fora da árvore, ela dura 80 anos, sem morrer. Que coisa! Você conhece, você é alemã, não é, Sheila? Sou. Você conhece esta flor que só dá nos Alpes? Irmã Sheila estendeu os braços e disse, seria essa? E começaram a cair as pétalas. Divaldo chorou de alegria, agora é de alegria. E é uma característica muito interessante. Quando nós choramos e oramos com fé, logo, logo vamos chorar de alegria. Mas isso depende muito particularmente de nós, de cada um, da quantidade de fé e de esperança que cada um alimenta em si mesmo. Por isso, então, o nosso querido Emmanuel, ao comentar o que escreveu Paulo numa noite depois de uma noite desesperadora, que nós precisamos traduzir o Evangelho em nossas vidas, na nossa cultura, na nossa situação sociopolítico-econômica, na nossa família, no meio em que vivemos, no trabalho profissional que exercemos, nas nossas conversações, nas nossas orações e meditações, nas nossas leituras, nos nossos passeios de lazer. Nós temos que traduzir o Evangelho em vida. Mas vida em abundância, como disse Jesus no discurso do bom pastor, João Evangelista, capítulo 10. Eu vim para que todos vós tenhais vida, mas vida em abundância, porque essa existência nós já temos. É dada por Deus. E é uma bênção. Vocês estão vivos, eu estou vivo, nós também estamos encarnados. Somos abençoados, somos bem-aventurados só por isso, porque estamos aqui encarnados.
E diz Haroldo que todos nós que estamos encarnados agora nesta época, antes de encarnar, tivemos informações detalhadas de como estaria o clima da Terra e do mundo nesses momentos que estamos vivendo agora. Fomos informados, fomos avisados. Então, qual é a nossa parte? Exatamente essa que pede Emmanuel. Traduzir o Evangelho de Jesus no nosso pensar, no nosso falar, no nosso sentir, no nosso agir, até na nossa omissão, quando for preciso saber calar, como dizem os orientais. Saiba calar, deixando que um tolo fale. É isso que nos compete. Embora em todo o dia a dia de cada um de nós ocorram os fatos naturais da nossa existência. Compromissos, provas, expiações, alegrias, bênçãos, vitórias, amizades, novas pessoas que conhecemos e gostam de nós. Ah, mas tem muitos que não gostam de mim. Não é problema seu, é problema deles. Divaldo gosta muito de repetir isso. Se eu conheço alguém e não gosto, é um problema meu, eu tenho que resolver esse problema urgente. Tenho que me harmonizar com aquela pessoa, compreendê-la, entendê-la, conhecê-la melhor. Mas se eu conheço alguém e essa pessoa não gosta de mim, não é meu problema. Então, Paulo, naquela noite deprimido, Chico e seu irmão José, naquela noite desesperadora em Pedro Leopoldo, Divaldo, naquela noite dolorosa, mas abençoada com a irmã Sheila, curando-o talvez de um futuro câncer. Porque ela disse, nós precisamos de você, nós vamos ser grandes amigos. Foi a primeira vez que Divaldo nunca tinha visto uma materialização. E ele viu a primeira e foi logo Sheila, que ainda o curou. E disse a ele, prepare-se, nós vamos trabalhar muito juntos. E antes de ir embora, ela disse, doutor Bezerra de Menezes, manda um recado para você. Apesar da cura, cuide muito bem da sua garganta. Como é cuidar bem da garganta? Principalmente, não falando mal de ninguém. Principalmente, tendo cuidado no que falar. Porque Jesus, lá em Mateus, também vai deixar bem claro isso. As tuas palavras podem te justificar perante Deus, mas as tuas palavras podem também te condenar. Depende do quê? Das tuas palavras. Então, o que andamos pensando? Hoje, quando vocês deitarem sobre o travesseiro, pensem nisso. O que eu ando pensando? O que eu ando conversando com os outros? O que eu estou espalhando? Qual é a qualidade da semente que eu estou jogando? O que será que eu estou realizando no tempo que me resta desta existência? Qual é o propósito de Deus para o meu caminho? E será que eu estou atendendo a esse propósito? O Espiritismo é a grande luz da informação, do ensinamento, da reeducação e da moralização de todos nós. Vamos aproveitar o Espiritismo, a casa espírita, o momento de entrarmos na terapia, para que nós possamos chorar mais de alegria e menos de dor. Muito obrigado porque vocês estão aqui. Pelos olhares de vocês todos, muito obrigado. Pelas vibrações, pela boa vontade que vocês têm, pela fé. Continuem.
Logo, logo chegará o reencontro de alegria com todos os que nos amam e todos os que amamos, em situação de felicidade. Estamos atravessando tempestade no mar do materialismo, consumismo, sexismo. As três grandes forças destruidoras do momento. Mas já estamos vendo o porto onde o nosso barco da individualidade irá aportar em segurança. E por que em segurança? Porque Jesus está no leme. Lembrem, todos nós somos barquinhos, mas não estamos à deriva. Jesus está no leme. Vamos ser melhores capitães e levar a nau em segurança aos objetivos que Deus espera quando nos presenteou esta encarnação. Que bom que vocês estão aqui. Muito obrigado a todos.